Depois do sucesso do primeiro jogo, considerado por muitos como um dos melhores de todos os tempos, finalmente voltamos ao mundo de The Last of Us. A aguardada continuação da história de Joe e Ellie trouxe uma experiência difícil de explicar. É preciso viver e jogar esse jogo, porque esse jogo não deixa nenhuma dúvida de que o mercado de videogames está mais maduro do que nunca. Que essa mídia, e talvez só essa, por enquanto, pode nos oferecer uma história única, com nível de imersão angustiante. Nunca foi tão difícil apertar os botões de um controle, mas também nunca foi tão gratificante. Nesse CorujaCast, a gente bate um papo sobre a nossa experiência com esse jogo. Eu sei que é um papo demorado, mas não tinha como ser diferente. Se você viveu essa história e sentiu a alegria e a tristeza que nós sentimos também, eu sei que você entende. Ah, e só pra lembrar que a partir de agora tem muitos spoilers do jogo 1 e 2. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá ouvindo mais uma edição do CorujaCast. Estamos de volta depois de bastante tempo mais uma vez, mas a gente tá de volta com um quentinho no coração, porque hoje é um dia especial pra mim, especialmente pro Diogo, porque a gente vai falar de um dos jogos, se não o jogo da vida, né? Mas um dos jogos mais brilhantes de todos os tempos. Eu tô falando de The Last of Us, como você já sabe, já tá aqui. Diogo, e aí, meu querido? Seja bem-vindo. Muito obrigado, que sua sobrevivência seja longa, que sua morte seja rápida. E chegou o momento, cara. Nós estamos esperando isso há muito tempo, muitos anos já, né? Muito hype envolvendo. E esse programa tinha que ser só com nós dois, porque, olha, que a gente quer conversar sobre esse jogo e a gente tem que fazer isso gravando, né? Não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Então é isso. Nosso tema hoje é The Last of Us 2. Claro, a gente vai falar um pouquinho do primeiro jogo também. Desse jogo, né, que ganhou milhares de fãs aí nos últimos anos e tem muita coisa rolando aí nos bastidores, enfim, muito comentário. Agora que a gente terminou o jogo e a gente pôde pesquisar um pouquinho, ficamos surpresos aí com a quantidade de coisa acontecendo em volta de The Last of Us 2. Não esquece que a gente tá, claro, nas redes sociais também. Você pode seguir a gente para ficar por dentro, mandar sua sugestão, enfim, participar e trocar uma ideia junto com a gente. E quem manja tudo e mais um pouco de rede social é o Diogo. Conta pra gente como é que o pessoal faz para entrar em contato com a gente aqui do CorujaCast. É isso aí, convidar o pessoal para seguir a gente ali no Facebook, pros mais velhinhos, porque a gente sabe que nossos ouvintes têm mais ou menos nossa faixa de idade, pelo menos a gente acredita nisso. E para os mais jovenzinhos, como a Ana Rosa e nossos outros colegas de podcast, a gente está no Instagram também, @CorujaCast, nos dois. E, Peter, queria trocar uma ideia aqui rapidamente, porque a gente estava olhando as estatísticas do podcast e ele mostrou para nós que nós temos uma média de 60 ouvintes por programa, o que eu acho fantástico, de verdade. 60, ó, tirando aí, olha, é bastante, cara, porque tirando a família, os parentes aí, sobram, sei lá, umas 50 pessoas aí. Achei que era só a família que escutava, né? Eu também. Então, o que acontece é que a gente tem aí uma média de uns 60 ouvintes, mas eu não sei onde vocês estão, gente. Eu queria que vocês mandassem um alô pra gente, manda um sinal de positivo lá no Facebook, no Instagram pra gente se conhecer, saber onde é que vocês estão, e eu prometo que a gente responde tudo, tá bom? Muito bem. Partiu então? The Last of Us 2, é nóis, vamos lá. Tá na hora de a gente bater um papo aqui sobre The Last of Us 2, esse jogo que realmente vem trazendo bastante polêmica, né? Como eu falei agora há pouco, eu mesmo fiquei surpreso porque a gente tava evitando super a internet. Eu e o Diogo, aconteceu duas coisas com a gente, né? Tava jogando, mas jogando devagar, né? Tentando explorar bastante cada pedacinho do jogo. Afinal de contas, foi uma espera longa. E é um jogo que ele realmente merece ser explorado, né? Por todos os detalhes e tudo mais. E aí a gente fica naquela, né? Tipo, também, ao mesmo tempo, assim, quero jogar devagar porque eu não quero que acabe, sabe? Mas tem que jogar rápido pra não pegar spoiler.
Mas tava difícil, porque deu até eu comentei contigo, né, deu uma aliviada, assim, saiu um peso das costas o dia depois que eu terminei o jogo, porque eu fui pra internet normal, assim, né? Querendo ou não, sempre aparece alguma coisa, né? Sempre tinha um comentário de The Last of Us, e como é um jogo onde a história, né, ela é crucial pro game, ponto alto desse jogo é a história, né? Uma excelente história bem contada. E eu não gosto de tomar spoiler, né? Então, qualquer coisa que você lê ali já pode ser considerado um spoiler. Mas, enfim, a gente conseguiu terminar, finalmente. Foi mais de um mês de jogatina, né, Diogo? Eu tava fazendo as contas ali, eu fiquei 6 semanas nele, cara, 1 mês e meio, desde que ele chegou, porque eu não peguei no lançamento, né? A edição física demorou um pouquinho. Foi bem longa a jornada aqui, né? A gente também tem que conciliar ele com a vida, né? Não dá pra jogar todo dia, e assim foi. E é um jogo, além de grande, né? É um jogo realmente bem grande, né? A história é longa. E não é um jogo fácil. Claro que a gente vai falar mais disso ao longo do programa, mas não é um jogo fácil. É um jogo que te incomoda bastante, né? Te deixa bastante tenso. Então, nós dois, né? Falo pelo Diogo também, porque eu sei que ele passou por isso. Tem momentos assim que tu tem que realmente... eu até tinha um tempinho a mais pra jogar, mas tu dá um pause e vai fazer outra coisa, porque não é fácil. Tu tem que absorver. Ele te obriga. Mas eu acho que até na própria concepção dele, ele nunca foi um jogo pensado pra consumir rapidamente, sabe? É como se fosse uma série mesmo, né? E tal. É pra refletir. Mas vamos lá. Eu queria começar o nosso papo falando um pouquinho sobre o primeiro jogo. Lembrar que... vocês já ouviram aí, né? Tem a gravação dizendo que tem spoilers, então vai ter spoilers também do primeiro jogo e do segundo, obviamente. Então, se você chegou até aqui, sabe que tem bastante spoilers pela frente, né? Beleza? Vamos lá, então. Eu queria começar falando do primeiro jogo, porque a nossa história com The Last of Us 2, claro que começa com o primeiro jogo. Foi lançado em 2013 pro PlayStation 3, já no final da geração, né? Ele veio... praticamente foi o último grande jogo daquela apagou as luzes. Geração, apagou as luzes, né? Era uma IP nova, havia toda uma certa expectativa, né, do público. Pra mim, na época, eu não sei, até por uma questão de memória, não lembro exatamente por quê, mas sei lá, cara, desde os primeiros vídeos, trailers que eu vi do jogo, eu me encantei com aquilo, sabe? Mesmo sendo uma IP nova, eu disse, caraca, eu botei muita fé nesse jogo. Eu tinha uma relação já com a Naughty Dog por causa do Uncharted, né? Que eu joguei todos eles, platinei todos eles, gosto muito dos jogos. Então eu acho que isso ajudou também. Tanto é que foi um dos poucos jogos, eu nunca fui muito de comprar jogo em pré-venda. Até hoje eu fico me perguntando, eu apostei muito em The Last of Us, porque eu comprei na época em pré-venda o jogo pro PlayStation 3. Nossa. A minha, eu não comprei em pré-venda o primeiro, mas ele foi um jogo que eu fui até a loja buscar ele, sabe? Uhum. Não comprei online, não comprei a mídia digital. Fui lá na lojinha, paguei preço de comércio do Brasil por ele, sabe? Cheinho, feliz. E na verdade eu tenho uma memória que eu acho que ele custava R$140, sabe? Ele tava assim num preço que era legal pra... Acho que era a média de preço, assim, né, dos jogos para lançamento pra época, né? Mas eu me lembro que, por exemplo, isso que tu fala da tua história com o primeiro jogo, eu vinha de muitos anos sem videogame, né? E o Last of Us, ainda antes do lançamento, ele foi um dos motivos para eu comprar o PlayStation 3. O outro jogo também que entrou nessa equação aí quando eu quis comprar foi o Injustice, o primeiro Injustice. E o Injustice eu me lembro que ele custou R$200. Então são dois jogos, mesmo ano, mais ou menos mesma época, e o Last of Us era mais acessível, sabe? Hoje ele não é. Hoje ele não é um jogo acessível. Mas eu acho que a gente já vem conversando sobre isso há algum tempo, né? The Last of Us hoje aí custa entre R$200 e R$250, né? Isso. Até numa promoção você consegue comprar mais barato. Agora, eu acredito e falo, cara, vale cada centavo. E aí não é só porque a gente gosta tanto do jogo, mas eu acho que pela obra fantástica que ele podia ser um jogo até nem tão bom, mas, cara, quantidade de detalhes, o que entrega, a trabalheira que é pra fazer um jogo. Eu vi uma curiosidade agora há pouco, aquela parte do museu que tem agora no jogo novo, né? Cara, os caras levaram 2 anos pra fazer aquilo, mano. É 2 anos de trampo, mano, sabe? Então, é muito tempo, cara. É muita gente envolvida e tal. Eu até fiquei um pouco repetitivo nisso, porque eu já venho falando isso em alguns podcasts, né? Que cada vez mais eu tenho admirado e muito essa galera que trabalha com produção de jogos, de filme, de séries e tudo mais, né? Principalmente porque vai muito além dos atores que estão ali, que são, né, sei lá, premiadíssimos, né? No caso de filmes, né?
e ganham realmente uma fortuna, né? Tem muita gente por trás, né, cara? Tem um cara pra cada lado, desde a pessoa que serve o café, que limpa o chão, que mantém as coisas funcionando, né? Porque para uma empresa, né? Essa estrutura funcionar, tem galera fazendo comida, tem galera fazendo café, tem galera fazendo de tudo ali, né? Até já vai aqui uma dica, né? Tem aquele documentário Grounded, né? Que fala do primeiro jogo. E ali dá pra ter uma mínima noção, né, cara? De, pô, tanta gente envolvida, tanto detalhe, tantas coisas assim que tu não faz ideia da trabalheira que é pra chegar nesse resultado, né? Novas histórias originais, é sempre difícil tu ter uma segurança nesse momento, né? Por mais que a Naughty Dog aí nesse ponto ela já tinha ganhado confiança, né? Mas é uma indústria, né, cara? E assim, a gente sente, digamos, às vezes tu pega, eu trabalho com publicidade, tu pega um diretor de arte ou um designer que fez ali uma criação e aquilo passa completamente despercebido pelo cliente ou mesmo pelo público final, sabe? Aquele detalhezinho que ele colocou lá. Então, nesse sentido, eu até gosto de fazer uma jornada bem lenta e lendo e procurando ali o que aquela equipe colocou dentro do jogo, porque também é uma forma de valorizar aquilo, sabe? Que nem tu vê, os caras levaram 2 anos fazendo a parte do museu, que é algo que deve dar mais ou menos 20, 30 minutos de gameplay, e de repente tu passa corrido naquilo ali, sabe? E a Naughty Dog faz isso muito bem. Eu acho que ela eleva os jogos para um outro patamar e muito além do gameplay. Isso já acontece no primeiro jogo, né? Porque o que acontece no primeiro jogo é que tu se envolve muito com os personagens, você gosta muito deles, né? Você embarca naquela jornada com a Ellie e o Joel para atravessar o país e você realmente se importa. Me arrisco até, vou fazer uma comparação, o Kratos, né? O Kratos de God of War. Sim. Quando você joga os primeiros jogos do God of War, cara, hack and slash, é porradaria lá no PlayStation 2, você não tá muito se importando com a jornada e tal, enfim. E quando você vai jogar o God of War novo, né, o que saiu no PlayStation 4, eles entregam uma história, parte para uma narrativa interessante, onde tem uma construção, tem uma história e tudo mais. Você constrói uma relação muito maior com o personagem, eu acredito né? Pelo menos isso aconteceu comigo, com o Kratos no 4 do que os outros 3, 4 jogos antes, sabe? Que você não tinha tanto... Mas aí vem algo que eu acho que é interessante, porque é como a gente diz, né? O Last of Us do PlayStation 3, ele veio para apagar a luz da geração, né? E o que acontece é que além disso, além de ser um jogo premiadíssimo ali, e até hoje eu não engulo o GTA V ter tirado o prêmio de jogo do ano dele, é que Last of Us ele molda a geração de jogos que vem a partir dele, né? Ele é um jogo influente, por mais existe criticismo, ele não é um jogo perfeito, tem muita reclamação, principalmente a respeito do gameplay do primeiro jogo. É meio travado, assim, né? Meio lento e tal, né? Isso, pesado, a física às vezes incomoda, mas mesmo assim ele influencia vários dos jogos que veio após ele, sendo um deles o próprio God of War, né? Existe muito desse muito de Last of Us nesse último God of War. Tanto que agora, nessa última semana, o Corey, que é o diretor do God of War, parabenizou a Naughty Dog, né? No Twitter, dizendo que o que vocês fizeram é impressionante. Fez ainda uma piadinha de que eu fico com inveja de não ter sido eu que fiz isso, sabe? Então é claro, aquela referência ali estava muito clara para todo mundo que jogou, mas eu imagino que Last of Us 2 deve fazer isso novamente, sabe? Ele não é só uma evolução, ele evolui em gameplay, mas ele dá um norte novo para as empresas em contação de história, né, cara? Sim. Ele faz uma coisa que eu acho, pelo menos eu não tive uma experiência semelhante em outro, sabe? E eu acho que funciona muito bem porque é no videogame, né? Me arrisco a dizer que a única outra mídia possível de fazer isso seria uma série de TV. Mas ainda assim, como você coloca o jogador ali, a gente se sente um pouco mais participante daquilo, né? É a interatividade, né? Você interage direto com aquilo, você sente que você faz parte daquilo ali, né? Tem certas coisas que mesmo uma série bem produzida, ela não vai conseguir passar o que esse videogame passa. Mas aquilo que a gente sente ali, até por ser a primeira vez, sabe? Aquela coisa de, por exemplo,
a Ellie, a Abby, elas chegam em momentos climáticos em que elas estão desgastadas e você está desgastado porque vocês chegaram lá através daquele gameplay, sabe? Uhum. Você